Olá! Olá, queridos e queridas, e hoje eu venho compartilhar um pouco mais aí, né? Nós falamos no último vídeo sobre algumas crenças, né, da nossa criança interior ferida, por exemplo, da gente projetar ameaças, punições, né? Então o que eu faço ao invés de punir, né? Eu trago o comportamento e eu trago uma consequência coerente. Também trago uma fala firme e amorosa, né? Para que essa criança entenda que é o comportamento em si e não ela que é, né, inadequada, que ela é errada, que ela é culpada, né? Pois esses padrões são as nossas feridas que não foram curadas. Então, como que a gente vai curá-las, né? A gente vai curar através da compreensão. Quando a gente compreende que a gente está aqui neste mundo, né, físico, material, para realmente evoluir como ser humano, para evoluir a nossa consciência, mas não a consciência, eu estou falando do mental, eu estou falando da nossa consciência que somos, os nossos valores, os nossos padrões, aquilo que a gente acredita e aquilo que a gente pode transformar, né? Então, por exemplo, a gente vem juntos, né, em família, em sociedade, exatamente para olhar os nossos padrões, para olhar a forma que a gente pensa, sente e as nossas atitudes. Então, vou dar um exemplo meu, né, que tive vivências, experiências, né, no qual ficou estagnado em mim muito sentimento de injustiça, né? Então aí o que as situações vêm, né? De que forma que elas vêm para eu olhar para esse sentimento de injustiça e eu curar em mim, né? Amorzinho, por favor, eu compreender, né, que eu vim olhar para ele e que eu vim compreendê-lo, né? Que por mais que eu tive vivências, experiências no qual este sentimento, né, ficou aqui enraizado, eu escolho, né, eu decido transformar ele em confiança, né, em compaixão. Por quê? Porque a gente veio e a gente vem realmente para ressignificar, para a gente viver uma vida próspera. E se a gente então continua nesses sentimentos de injustiça, de ódio, de revolta, né, sem compreender e continua julgando o outro, tudo bem, o outro pode, por exemplo, o outro pode ter tido uma atitude realmente injusta comigo? Sim. O outro pode ter sido realmente desonesto comigo? Sim. Mas eu tenho que curar em mim esse sentimento de injustiça para deixar de magnetizar mais situações, para que eu olhe, né, para esses sentimentos e decrete e decida na minha vida, né, que eu vou olhar com consciência para isso, né? Então a gente buscar sempre conteúdos, conhecimentos para que a gente ressignifique, né, as nossas formas únicas de pensar, né, que geraram sentimentos que estão ali estagnados, só que eles estão sendo emanados, eles estão toda hora ali sendo emitidos e trazendo para nós situações para que se valide aqueles sentimentos e para que a gente olhe para eles e para que a gente os cure, né? Então a criança vai trazer muitos comportamentos desafiadores, colocando o dedo nas nossas feridas para que a gente olhe para elas, né? Então, por exemplo, é um comportamento desafiador, por exemplo, que se apresenta, é um comportamento desafiador.
Só que este comportamento muitas vezes está revelando muito mais de nós, que ela está mostrando muito mais para nós aquilo que a gente está sentindo, do que sendo um comportamento realmente de maldade de uma criança, de um desafio que diz respeito a ela. Não, diz respeito muito mais a nós, né? Essa criança aprende por imitação, do que realmente propriamente dito dela, né? Olharmos também para a fase do desenvolvimento, né? Para que também a gente compreenda muitas vezes tais comportamentos, né? As negações, que é a afirmação desse eu, desta criança, né? Que ela não está negando para provocar, ela está negando para afirmar de uma forma diferente que este adulto está colocando, simplesmente para afirmar este eu dela. E como ela ainda não tem o intelecto para poder elaborar tudo isso, né? Então ela simplesmente nega. Então a gente compreender, né, a nossa criança ferida, os padrões que a gente acreditou, que a gente veio para transformá-los, né? Porque nada na natureza se perde ou é excluído, né? Tudo é transformado. Então a gente vai também transformar essas polaridades, né, desses sentimentos de injustiça, de medo, de carência, de julgamentos, de condenações, para a polaridade oposta. E a gente transforma através do nosso consciente, né? Então a gente viu que tudo aquilo que a gente acreditou, acredita, está gerando aqueles sentimentos. Então é como se o nosso cérebro físico fosse o rádio, os nossos pensamentos, aquilo que a gente sintoniza, e a gente decide, decreta. Então a gente manda em nós, não são os nossos pensamentos que mandam em nós, e a gente então decide mudar a sintonia do rádio, né? E aí estar pensando em outras coisas, estar focando os nossos pensamentos em coisas que constroem, em coisas produtivas, nos projetos que eu quero realizar, né? E nas polaridades opostas daquilo que o meu pensamento está me trazendo e que gera aquele sentimento ali, né? Que está ali, inclusive naquele inconsciente, que são aquelas memórias que a gente tem desde criança, né? O que nos contaram. E o que nos contaram, não estou dizendo assim para a gente julgar então nossos pais, ou quem, né, contou, que acreditava também daquela forma, que foi contado também para ele, né? Então não no sentido de julgamento, mas no sentido de entendimento, porque a gente também, né, honrar a sabedoria, né, da nossa ancestralidade é um fato, né? Porque eles vieram antes, né, de nós, e eles sabem também, eles trazem muita sabedoria, só que também a gente traz muitos padrões, muitas crenças que eles também aprenderam, que também foram de vivências, né, deles, de vivências também dos nossos antepassados, que trouxeram também de acordo com o que eles viveram, de acordo também com o que foi contado, de acordo com o que foi nomeado. Então que a gente ressignifique desta forma amorosa e compreensiva, para que a gente realmente transforme, né, os nossos pensamentos, os nossos sentimentos e os nossos comportamentos, né? E isso em relação a tudo, não só em relação às nossas crianças, mas em relação a dinheiro, em relação a relacionamentos, né? Muitas vezes escutamos: dinheiro não dá em árvore, né? É muito difícil ganhar dinheiro, eu tive que suar muito para ganhar esse pouco, né? Então isso que a gente acreditou, a gente acredita até hoje, né? E a gente não ressignifica, a gente não traz que isso, a gente honra, né, realmente as experiências deles, mas que a gente aí decide, né, acreditar que pode ser, que é leve, né? Porque nós somos abundância, todos nós em essência somos abundantes.
e estamos com todas essas camadas, né, de crenças que faz a gente viver de acordo com elas, né? Então que a gente ressignifique os nossos traumas, as nossas crenças que estão nos deixando estagnados ali, né, naquele lugar muitas vezes de escassez, de medo, né? E que tudo isso que continua perpetuando a nossa vida, né? De escassez, de grandes problemas que a gente acha que não tem solução, né? De dívidas, julgando as crianças como se elas fossem as chatas, as impacientes. Então tudo aquilo que a gente acredita ali, que a gente vivenciou, a gente está reproduzindo, né? Então quando a gente se coloca no estado de presença, através da respiração, respira, se apresentou a situação, respira, a gente se traz para o estado de presença, né? Vê essa necessidade dessa criança ou desta pessoa também que está cheia de crenças, né? Que traz as situações desafiadoras para nós. Olha para as nossas próprias também, para a gente agir de um outro lugar e não simplesmente reagir reproduzindo as mesmas coisas, né? E está aí um estado de presença, um estado de mais consciência, um estado de mais sabedoria para as nossas atitudes, né? Para a gente realmente ir co-criando, né? Porque o Criador, né? É a fonte criadora, Deus, o cosmos, né? Naquilo que a gente acredita, o todo, e a gente co-cria junto com Ele, né? Só que a gente co-cria uma realidade próspera como junto com Ele? Na alegria, né? Na compreensão, na aceitação da nossa história, que não é aceitar as coisas ruins, mas é aceitar que inclusive todas as dificuldades que passamos fizeram a gente chegar até aqui, buscar entendimento, buscar conhecimento, buscar o perdão, né, que também não é concordar, né, e nem conviver com aquilo, mas a gente realmente se libertar, né, de ressentimentos, de mágoas, através da compreensão, para que a gente realmente possa cocriar uma realidade próspera, para que a gente possa agir, né, de um outro lugar e não simplesmente reagir no automático e continuar cocriando a mesma realidade sempre, magnetizando as mesmas situações, para que a gente olhe, né, para as nossas feridas, para as nossas dores e que as ressignifique e a gente possa atrair outras situações, né, que sempre vão existir os desafios, mas a gente vai evoluindo neles, né, e a gente vai atingindo aí lugares de muito mais prosperidade, né, nas relações, no dinheiro, na nossa saúde, né, na educação, né, que não existe uma educação sobre, mas uma autoeducação que vai ser imitada, né, e que vai servir de exemplo. Tá bom, meus queridos? Então trago mais um pouco aí da nossa criança, né, dos nossos padrões, que a maioria são apreendidos aí nessa fase até os 7 anos, mas que também a gente compreenda que a gente vem nesta vida aí, todos juntos, para que a gente se olhe, né, e ressignifique e vá transmutando aí todos esses padrões, né, numa evolução contínua, né, e eterna. Um grande beijo no coração, um grande abraço e a gente continua a nossa conversa aqui. Gratidão. Tchau.